Por que os ricos ficam mais ricos e muitas vezes a gente não? Este é o tema de hoje. A gente vai falar sobre uma lei universal. Olha que lei interessante, que é a lei do crescimento infinito. Esta lei que faz com que todas as coisas no universo evoluam, estão em constante transformação e que pode te ajudar aí na sua caminho, na sua caminhada, né, na sua jornada de caminhante, a adquirir mais prosperidade, mais riqueza, tudo isso que venha contribuir aí para o seu desenvolvimento. Porque se a gente não resolver ali essa parte material, fica muito difícil a gente galgar lugares maiores, tanto quanto emocionais, como de infinitas coisas, principalmente de consciência emocional. Então sejam todos bem-vindos aí à aula de hoje. A gente vai falar sobre crescimento infinito. Eu quero te fazer uma pergunta muito simples. Olha que pergunta interessante que vale a pena a gente fazer agora. Você normalmente se acha vítima? Acha que você não está no trabalho dos sonhos? Acha que você deveria estar em outro lugar? Que você luta, 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 mas não consegue conquistar aquilo que você tanto queria? Que a vida está difícil e infinitas coisas nesse sentido? Então assiste esse vídeo até o final que com certeza você vai ter ali uma nova visão, uma nova instrução, um novo jeito de ver e crescer que você nem imaginava que poderia ser possível. Então, antes de mais nada, já curte, ativa o sininho aí para receber mais notificações, já segue ali o meu perfil aqui nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube, que isso ajuda muito no crescimento do canal e na divulgação de mensagens de amor, de prosperidade e de tudo isso que pode agregar a minha vida, a vida de vocês e de todos os seres humanos, na busca ali de uma bondade, de uma justiça, de uma fraternidade universal. E antes de mais nada, eu quero começar com uma história que conta ali, vem uma história mais antiga, né? Que esses mitos, essas histórias antigas, elas tendem a transformar a gente de uma maneira diferente, porque elas agem dentro do nosso inconsciente, trazendo valores, virtudes, certas coisas que vão se manifestar ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada aqui na Terra. Então, certa vez, um mendigo caminhava em direção a um grande palácio, e esse palácio era a entrada ali do grande nirvana, do céu, do paraíso, infinitos locais aí que cada um, de acordo com a sua crença, vai acreditar que seja esse lugar que a gente chega quando atinge a iluminação e tudo mais. Então esse ser, esse mendigo, ele vai andando em direção, e tem uma grande escadaria. Quando ele está subindo a escadaria lá, devagarzinho, vem um homem, passa do lado dele, um grande rei, e esse cara vem ali com grandes posses, vem andando, chega na entrada desse paraíso e tem um grande guardião lá parado, esse guardião protetor da entrada desse grande mundo, dessa grande conquista. E aí quando ele chega, esse grande guardião deixa o rei passar, e o rei passa, entra, passa direto ali para o paraíso. Aí o mendigo fala, nossa, também quero. Ele sobe. Quando ele chega, esse grande guardião para na frente dele e fala assim, ó, infelizmente o senhor não pode passar. Daí ele já se revolta, né, se acha vítima e fala assim, então eu entendi. Então esse reino, né, essa coisa aí do paraíso, isso daí é só para os ricos, é só para aqueles que têm grandes posses, para os reis, como que eu vi agora, acabou de passar um rei aqui. Aí o guardião, de maneira super humilde, responde para ele, olha, meu amigo, eu não sei te dizer se é isso, porque eu sou apenas o guardião deste grande paraíso. Eu mesmo ainda não sou digno de entrar, eu nunca entrei lá. Então, se o senhor quiser, eu posso chamar um sacerdote, alguém que está lá dentro, para te explicar por que o senhor não pode entrar, porque eu também não posso. Aí ele fala, então tá bom, chama esse grande sacerdote, eu quero falar com ele, que coisa chata, como assim, que negócio é esse? Aí vem o sacerdote, olha para ele e fala assim, e tudo bom? Posso ajudá-lo? Como eu posso ajudá-lo? Então esse lugar aí é só para os poderosos, é só para os ricos, a gente não pode entrar dele. Senhor, deixa eu explicar um pouco da jornada desse cavalheiro que entrou. Ele começou a vida sem nada, infinitas vidas, e foi vivendo, foi evoluindo, se transformando num ser humano melhor, aí passou infinitas dificuldades, renasceu, nasceu de novo, dificuldade, aí em algum momento ele foi lá e nasceu numa grande família, e aí se tornou um grande rei. E aí no momento que ele precisou, ele largou tudo aquela riqueza, toda aquela vida de rei para conseguir entrar no reino dos céus. Ele se doou, deu tudo de bondade, amor, justiça e fraternidade e desapegou de toda a riqueza que ele conquistou, que ele lutou tanto para conquistar ao longo de infinitas jornadas. Agora, o porquê que o senhor não pode entrar? O senhor ainda não adquiriu nada.
você ainda não conquistou nada, você não lutou por nada, você vive a vida como andarilho e aí fazendo infinitas coisas nesse sentido e acha que alguém tem que dar para você. Não, primeiro você tem que conquistar, para aí sim, depois de conquistar tudo que está ao seu redor, a bondade, a justiça, a riqueza, a prosperidade, aí sim, quando você conquistar, aí você pode desapegar de algo que você conquistou e aí você pode entrar aqui nesta grande casa, neste grande mundo. Daí ele fala assim, mas eu vou te dar uma oportunidade, de repente, de você conseguir fazer isso. Eu estou vendo que você tem uma bela sandália. Que tal você voltar ao meio do caminho, dar essa sandália para uma pessoa que precisa mais do que você, e aí você volta e eu permito que o senhor entre. Aí o mendigo responde, né? Ele fala assim, tá, mas aí eu vou ficar até sem sandálias. E aí termina essa grande história. Olha que interessante. Por que eu contei essa história? Porque a gente está falando que a nossa jornada aqui neste planeta, a nossa jornada no mundo, ela não é aleatória. Ela é uma jornada de muito trabalho, de muita dedicação, de muita concentração, principalmente consciência emocional nesse sentido, para que a gente tome as decisões corretas. Então, a gente precisa fazer o quê? Como o universo funciona, a gente precisa entender essas forças para que a gente possa crescer, se desenvolver, ter prosperidade, riqueza, atingir ali uma iluminação espiritual de uma maneira onde a gente consiga chegar na espiritualidade, na generosidade, no autoconhecimento e trazer isso como uma unidade ao nosso mundo. Então, eu quis contar essa história para a gente elucidar um pouquinho esse caminho evolutivo. E hoje a gente vai falar de uma lei universal fundamental para o crescimento de riqueza, para o crescimento de prosperidade, que é a lei de crescimento infinito. Aí você vai falar assim, nossa, mas eu já ouvi falar de gravidade, já ouvi falar de causa e efeito. Essa eu não conhecia. Pois é. Essa lei, eu tenho certeza que muitos ricos, pessoas que adquiriram grande riqueza, né, grande prosperidade, conhecem de maneira consciente e algumas de maneira inconsciente mesmo, e acaba fazendo isso porque em outros momentos, em outras existências, elas trabalharam bem esse campo energético, né, essa segunda energia que a gente tem dentro da gente, porque no final, dinheiro é energia, prosperidade é energia, quem tem mais energia tem mais prosperidade e por aí vai. Então vamos lá. A gente precisa entender, na nossa universo, 3 conceitos, que vai ser o conceito de que tudo é consciência, né? A gente vai trabalhar isso ali, até alguns exercícios que eu vou trazer aqui da física quântica, vai ajudar a gente a compreender um pouquinho melhor esse processo. A natureza está em constante evolução e nós também deveríamos seguir este conceito de crescimento infinito. Então vamos lá começar primeiro pela ciência, olha que coisa interessante. A ciência, vamos imaginar que a gente pegasse esse microfone agora aqui. E a gente pegasse ele e diminuísse esse microfone e tal. A gente ia diminuir até um certo ponto que a gente ia chegar no átomo. E aí quando a gente diminui o átomo, se eu pegar um oxigênio diminuído em mim, vai chegar no átomo. Se eu pegar a mesa, o quadro que está aqui atrás, diminuir, a gente vai chegar no átomo. Infinitas coisas, sempre vai chegar no átomo. E nesse átomo, ele vai ter ali, se você diminuir, vai ter ali os quarks, os póons, vai descendo, diminuindo, até que chega num vácuo de energia, que é conhecido hoje, né, na física quântica como vácuo quântico, que é uma energia que está em todas as coisas, e a gente vai interpretar esse vácuo quântico como uma consciência que está presente em tudo, que está presente na pedra, que está presente no vegetal, né, no reino mineral, no reino animal, no reino celestial, está em tudo é formado ali por esses átomos. Então a consciência, ela está em tudo, por isso que eu trouxe esse princípio. Mas para que a gente aprofunde isso aqui um pouquinho mais, antes de dar sequência aqui nos nossos conceitos, é legal a gente entender um exercício que foi feito da fenda dupla. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, eu vou falar de maneira rápida, que quem quiser se aprofundar, tem infinitos vídeos aqui no digital, na internet, que você pode ver isso, mas se vocês quiserem, deixa aqui o comentário, eu posso gravar um vídeo, a gente falando especificamente desse tema, mas eu acho que vale a pena a gente trazer esse conceito aqui agora. Então vamos imaginar que a gente pegasse um canhãozinho ali, um revolvinho, um canhãozinho que disparassem ali alguns átomos, prótons, nêutrons, elétrons, fótons e tudo mais. Então ele dispara esse negocinho.
E aí esse canhãozinho está aqui, a gente pega e coloca o que no final? Um anteparo, um fundo, de uma caixa, vamos dizer assim, um alvo. E aí a gente atira, ele bate no anteparo e cai. Aí vamos imaginar que aqui na frente a gente colocasse uma pequena fenda. Então a gente atiraria pelo revolvinho aqui, ó, passaria, chegaria aqui na fenda, atravessaria a fenda e, puf, bateria no fundo do anteparo. Esse seria o exercício da fenda. Então, eles começaram a tirar prótons, nêutrons, fótons, e esse passava ali pela fenda, batia no fundo do anteparo. E aí, eles começaram a achar interessante, eles falaram, tá, e se a gente colocasse duas fendas? Aí eles foram lá e colocaram duas fendas. Então, aí eles continuaram ali atirando os fótons, os elétrons. E aí eles perceberam uma coisa interessante, que ora se comportava como uma bolinha de tênis, né, batia lá e caía no anteparo, e ora o movimento parecia como se fosse de uma onda, e atingia todo o fundo ali do anteparo. E daí eles perceberam que ora esse objeto, né, do experimento, esse fóton, ele se comportava como partícula, e ora ele se comportava como onda, como se fosse uma incrível onda. Eles falaram assim, peraí, como assim está se comportando como onda? Vamos colocar um sensor, então, nas fendas. E aí a gente vai perceber em qual fenda ele está passando. Porque o que acontecia? Quando eles atiravam o fóton, ora ele passava por uma fenda, ora ele passava pelas duas fendas e atingia como onda, ora eles passavam por fenda alguma e atingia todo o anteparo, eles ficaram estupefatos. Eles falaram, cara, eu não estou conseguindo mais entender o comportamento. É isso que traz a física quântica, né? Ela traz essa complexidade, essa diferença da física clássica. E aí eles pegam e colocam o quê? Um sensor no anteparo. E aí quando eles colocam um sensor, olha que interessante. O fóton, o nêutron, né, ele começa a se comportar como bolinha de tênis e bate no anteparo e cai. E aí eles perceberam o quê? Que o observador, que somos nós, que estamos ali observando o experimento, nós alteramos o resultado do evento. E por que nós alteramos o resultado do evento? Porque tudo que existe é consciência. Então, a consciência vibra ao olhar, e aí, quando ela está observando, para que a gente não consiga entender isso, que aí está no jogo de Maia, ele volta a se comportar como bolinha de tênis. Né? Mas quando tira-se o sensor, ele volta a se comportar como onda. Então, ora é partícula, ora é onda. Por que eu estou trazendo este conceito? Para entender que o nosso pensamento, que as nossas emoções, elas alteram o ambiente ao nosso redor, porque nós somos os observadores. E os observadores alteram o evento. Isso já está comprovado cientificamente. Então, é interessante a gente entender o comportamento dessas energias. Tudo é energia, e nós, como observadores, alteramos o evento. Então, nós podemos ali criar infinitas situações através do nosso olhar, através da nossa percepção. E aí, para a gente complementar esse conceito, a gente vai trazer ali o que eu estava falando da lei de crescimento infinito. O que seria isso que os ricos utilizam e muitas vezes a gente não percebe que eles estão fazendo isso? Rico no bom sentido, aquela pessoa que trabalha, que luta e consegue conquistar grandes posses. Isso é legal de se ver. A gente vê uma pessoa que saiu do nada ali, conseguiu, através de infinitos eventos, de infinitas coisas que ela foi causando na natureza, foi criando um negócio, se transformando, se desenvolvendo, e hoje é uma pessoa bem-sucedida, que dá palestras e cresce, desenvolve outras pessoas, dá emprego. Isso é uma coisa de se admirar, porque poucas pessoas têm a coragem de fazer. Algumas fazem naturalmente, que essa lei de crescimento infinito está dentro dela, e outras fazem porque estudou, porque se aprofundou e conheceu essa lei universal. Vamos entender ela na prática aqui para não ficar uma coisa metafísica. Vamos imaginar que você pegasse ali um carocinho de uma sementinha, né, de maçã. E aí você pega essa sementinha de maçã, você vai lá e coloca ela no algodãozinho. Quando você coloca ela no algodãozinho, você vai lá e molha ela, rega, ela vai dar um brotinho, ela vai crescer. Então, ela vai crescer, 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 ela não vai caber mais no algodãozinho. Aí você vai lá, pega, coloca ela num vaso. Olha que interessante, colocou ela no vaso, ela cresce, 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 vai dar uma maçã, puf, não cabe mais no vaso. Aí vai ter que plantar ela no quintal da sua casa. Ela cresce, 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 vai dar galhos e folhas e não sei o que, fruto, 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 fruto. Se você não cortar essa macieira, ou se você não afastar a sua casa das raízes, ela vai dominar, derrubar a sua casa, passando 100 anos, ela vai ficar uma macieira gigantesca. Por quê? Porque ela cresce infinitamente.
A natureza é assim em todas as coisas. A água está subindo, sobe, encosta, desce, tá, deságua no mar, sobe de novo e vai. O planeta gira em torno do Sol, o Sol também está se expandindo, e aí vai infinitamente a natureza cresce. Só que nós humanos, a gente acaba tendo alguns desejos que vai contra isso. Isso muitas vezes impede a nossa prosperidade, a nossa riqueza, o nosso florescimento como seres humanos, que é o desejo por estabilidade. Eu quero estar tranquilo, eu quero que as coisas estejam calmas, eu quero ficar sem fazer nada. Ah, eu não vejo a hora de me aposentar, e quando eu me aposentar eu vou ficar sem fazer nada. Qual é o único ser que não faz nada? Em que momento do nosso ser a gente fica sem fazer nada? Simplesmente como desencarnamos, como saímos desse plano. Porque nesse plano, para se viver, é necessário colocar energia. E aí tem um conceito que a gente já pode até aprofundar num outro momento, mas é que é da entropia. Ela pode atuar no campo físico, no campo emocional, no campo mental. Por exemplo, aquela pessoa que já está ali na flor da idade, ela decide se aposentar, o único objetivo dela é se aposentar, e quando ela se aposenta, o que acontece com ela? Ela começa a ter dores nas costas, dores nas pernas, é artrose, é problema do coração, é diabetes, é uma série de coisas. Ela não consegue mais acompanhar os pensamentos vigentes, então as atualizações, as coisas que vão acontecendo com a juventude, para ela é um absurdo. No meu tempo era muito melhor. Então ela começa a parar ali no campo emocional, no campo mental, e ela tende a o quê? A desaparecer. Ela tende a ficar obsoleta, ela vai sumindo, ela tende a desordem, ao caos, a desaparecimento. Isso acontece também, por exemplo, você foi lá e arrumou seu quarto, pintou, deixou tudo bonitinho. Se você não coloca energia de tempos em tempos em limpar ele, em organizar ali sua casa, em fazer, em algum momento vai aparecer uma rachadura na parede. Se você não pintar, ela daqui a pouco vai dar mofo, e aí de repente o quarto vai o quê? Vai desaparecer, que ele tende à entropia. Isso também acontece com as nossas emoções, com os nossos sentimentos e com os nossos pensamentos. Se a gente não trazer ideias novas, não conquistar novos conceitos, não evoluir nesse sentido, a gente tende ao quê? Ao caos, à desordem, a desaparecer. E aí, essa lei universal que está na natureza, ela age também na gente, porque nós estamos onde? Dentro da natureza, nós não estamos fora da natureza, a natureza faz parte de nós. Então a gente deveria ficar atento a esses conceitos. Aí você fala assim, tá, mas e aí? Como que eu vou fazer para utilizar essa ferramenta no meu dia a dia? Olha que interessante a gente fazendo um paralelo com as empresas. Por exemplo, ao lado de uma macieira, dificilmente vai nascer outra macieira, porque ela exige um certo espaço, né? A energia da macieira é grande, ela exige um certo espaço. E aí a macieira só vai aí agir em outros lugares. Só que essa macieira, o que ela é na natureza? Ela é um símbolo de generosidade, ela é um símbolo de bondade, de justiça, né? Ela está ali em plenitude, ela está se tornando uma melhor macieira, ela está crescendo infinitamente. Então, quando ela gera os frutos dela, ela espera o quê? Que outros seres se alimentem desses frutos e levem as suas sementes para outros lugares. E ela vai se alimenta, leva para outros lugares. Por que ela faz isso? Para que nasçam outras macieiras em outros lugares. Ela vai ser mais generosa ainda e vai alimentar mais seres, infinitos seres. Fizeram o paralelo com o meio corporativo agora? A gente está ali, com o que a gente está falando? A gente está falando das franquias. Aí você começa a abrir um negócio aqui, outro negócio lá, outro negócio ali, outro negócio lá, eu tenho uma renda aqui, outra renda lá, outra renda lá, outra renda aqui, e aí a gente começa a gerar frutos em locais diferentes, e aí você começa a prosperar, você começa a ter mais energia e infinitas coisas nesse sentido. Essa é a lei de crescimento infinito. Aí você vai falar assim, não, mas existe uma grande desigualdade social por causa disso e uma série de coisas, mas é por causa do mérito. Não, a gente não está falando disso aqui agora, a gente está falando de uma lei da natureza. E a natureza, qual que é o mérito de uma macieira? Qual que é o mérito de uma jaqueira? Qual que é o mérito da maçã? Ela faz isso porque é da natureza dela. A natureza dela faz com que ela dê maçã, que ela seja um símbolo de generosidade e que ela alimenta infinitos seres. Agora, olha o tamanho que é essa macieira. Olha quanto de água ela consome agora. Olha o tanto de sol que ela precisa para gerar esses frutos. Olha o tanto de gás carbônico que ela utiliza ali para gerar infinito oxigênio, para alimentar a nós e infinitos outros seres. Então ela é muito maior. Ela não é mais a macieira que cabia
no algodãozinho e que só comia ali, só sentava no banquinho da praça, voltava para casa e dormia paralelo com a gente humano. Depois ela vai para o vaso, então ela trabalha no escritório, ela vai e volta para casa, churrasquinho do final de semana, e aí agora de repente ela é uma macieira gigantesca, então agora ela viaja ao mundo, ela escreve livros, ela traz conceitos diferenciados, ela vai para infinitos locais, porque agora o tamanho dela é muito maior, então ela alimenta infinitos seres. Aí você fala, mas ainda assim continua existindo. Sim, porque a macieira, ela faz isso de genuinamente. Agora, quando você cresce desse nível e você só quer acumular, você tem atitudes egoístas e você vai nesse sentido, aí a gente está falando de uma outra coisa que não tem a ver com crescimento infinito, tem a ver com egoísmo, que é o que a macieira não tem. Tá bom? Então é interessante a gente ficar atento a essas percepções, porque senão a gente vai entrar lá no que a gente falou do início desse vídeo. Ah, mas é que eu sou vítima, ah, é que a vida é difícil e por aí vai. Saímos disso, vamos crescer, vamos se desenvolver e se tornar ser humanos com potência de trazer muito mais luz ao mundo. E partindo disso, a gente precisa estudar esses conceitos, aprofundar eles um pouco mais, ter um pouquinho mais de consciência emocional. Então, dentro dessa evolução, vamos imaginar ali, eu acredito que tem um fator que é muito importante da gente conseguir entender. Quando a gente toma a decisão, eu tomei uma decisão, eu quero evoluir, eu quero ter prosperidade, eu quero ter riqueza, eu quero me tornar um ser humano melhor, eu quero ter autoconhecimento, atingir a espiritualidade. Quando você faz isso, você tomou uma decisão. E aí, nessa decisão, ela tem um alvo. Então, você está buscando algo. Né, tá lá, é uma coisa mais elevada, é maior do que você mesmo, então tem um alvo. E aí, quando você estabelece o alvo, tudo que é ao seu redor, aquilo que você relativizava, deixa de ser relativo. Agora você tem um alvo, você tomou uma decisão. Você quer se tornar melhor, mais próspero, mais justo, mais bondoso, mais generoso, mais fraterno e quer crescer infinitamente. E para você fazer isso, você vai precisar tomar uma decisão. E essa decisão implica em escolhas. E essas escolhas, elas são de uma maneira que eu vou dizer assim, parece até simples eu dizendo, mas na hora da tomada de decisão, às vezes a gente se perde nesse caminho, que é escolher entre aquilo que eu quero e gosto de fazer e aquilo que eu devo fazer. Aí você vai falar assim, mas como assim? Eu não decido isso dessa forma? Olha que interessante. Vamos imaginar no ramo alimentício, numa parte mais física. Então eu gosto de comer gordura, doces em geral, bebo muito álcool, faço infinitas coisas. Isso é o quê? É o que eu quero fazer. Mas o que eu preciso? O que seria necessário? O que seria bom para o meu corpo físico? Eu me alimentar saudável. Então, o que eu devo fazer? Comer bastante legumes, saudável, né? Me alimentar direitinho para que o meu cérebro funcione melhor, meu organismo, né, funcione melhor, eu tenha mais potência de agir, não adquira gorduras, né, que podem me trazer um infarto, trazer diabetes, infinitas coisas nesse sentido. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero ficar em casa assistindo Netflix, eu quero ficar sedentário, eu não quero fazer mais nada, eu quero uma vida confortável, eu quero que todo mundo me pague as coisas, que eu não precise trabalhar e infinitas coisas. E aí, o que acontece? Né? Isso é o que eu quero fazer, mas o que eu deveria fazer? Eu deveria treinar, fazer exercícios físicos, ter um corpo saudável, um corpo potente, para se eu escorregar em algum lugar eu conseguir apoiar, se eu precisar carregar uma coisa, eu tenho força, minha mente mais ativa, uma mente mais veloz, né? Nesse sentido. Então, ó, a diferença do que eu quero e o que eu devo fazer. Daí você foi lá, terminou o colegial. Às vezes você foi lá, terminou uma graduação da faculdade, aí você fala, pronto, agora eu estou formado, chega, não quero mais saber de estudar, esse negócio chato de estudar, já fiz a faculdade, para mim está ótimo, não quero saber de mais nada, isso é o que eu quero, olha, pensa aí, é o que eu estou querendo, mas o que nós devemos fazer? Eu devo fazer ali minha graduação, MBA, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e aí depois você vai lá, começa uma nova graduação, uma nova pesquisa, aprofunda essa pesquisa, daqui a pouco você escreveu livros sobre aquilo, você é referência universitária disso, de repente você é referência mundial disso, e agora as pessoas precisam dos seus livros, precisam das suas aulas, das suas palestras, agora valem mais de 100 mil reais, então agora você se tornou outra coisa, você evoluiu para um outro patamar
psíquico, um outro patamar emocional também, porque agora você é muito maior. Então, automaticamente, quando você está com todas essas potencialidades, agora você contribui com uma macieira, com generosidade, com conhecimento e ajuda infinitos seres. E agora, desse tamanho, você pode ter o carro que quiser, a casa que você gostaria de morar, ter o dinheiro que você precisa, viajar o mundo e fazer infinitas coisas. Por quê? Porque você está crescendo infinitamente, seguindo o ritmo da natureza, que é o que nós deveríamos seguir. Não ficar em entropia, buscar estabilidade, ficar confortável, sem fazer nada, e por aí vai, porque isso vai fazer com que a gente desapareça, com que a gente entre na desordem, no caos, né, na entropia, tanto psíquica quanto física. Então, fiquemos atentos a isso. E aí eu quero falar um pouquinho também, ainda aprofundando um pouco mais esse tema, da nossa natureza, como que a natureza evolui aí como um todo. E aí, isso já vem dito lá, Platão já dizia, né? Os hindus já dizem que a gente está em constante transformação, Heráclito, cara, infinitos pensadores ao longo da história, tanto os orientais quanto os ocidentais, o estoicismo, né? Fala que a gente está em constante evolução, que o mundo está em constante evolução. A gente vai fazer uma reflexão aqui. A natureza, quando ela começou a evoluir, né? Isso a gente vai falar do conceito planeta aqui, de maneira bem simples, para que a gente entenda que é necessário realmente a gente se transformar e evoluir. Ela começou por onde? Começou pelo reino mineral, né? Pelo ferro, pelas pedras e tudo mais, e aí foi evoluindo, pressão atmosférica e sol e tudo mais. Aí, de repente, aquela pedra, ela começou a virar o quê? Cristais, ela virou também ferro, ela virou uma série de coisas, foi se transformando, virou diamante, olha que coisa incrível, de repente ela virou um cristal, e aí esse cristal, ele começou a evoluir, e aí vocês devem ter algum cristal, ou já ouviram falar de cristal, que quando uma pessoa está com uma certa sensação, ela muda de cor esse cristal. Quando ela tem uma outra coisa, ele muda de cor. E aí, o que começou a aparecer nesse cristal? Olha aqui ali, ó. Começou a aparecer um pouquinho de evolução. Ele começou a, o quê? A sentir algo. Ele começou a perceber algo. Ele ali já era consciência, mas ela começa a perceber algo. E aí, o que a natureza percebe? Opa, aqui dá para eu evoluir, dá para eu me transformar, dá para eu crescer. Aí ela vai lá e desenvolve o quê? O reino vegetal. Olha que interessante. Com infinitas flores e frutos e galhos, e uma série de coisas vai evoluindo, e árvores, e infinitas coisas. E aí você já deve ter ouvido falar de plantas carnívoras, né? Ela se movimenta de um certo jeito diferente, e as plantas vão evoluindo. E aí vocês também devem ter ouvido falar da tal da samambaia que está em casa. Quando chega uma pessoa, ela vai lá e murcha, ou alguma pessoa cuida de certas plantas, as plantas ficam lindas, o quê? Ela começa a sentir ali algo, ela começa a perceber algo. E aí ela começa a evoluir, daí a natureza fala assim, não, peraí, então vamos evoluir mais aqui, vamos dar um outro salto. E ela vai lá e vem o quê? Cria o reino animal. E aí o reino animal vem ali das bestas, das feras que se devoram, né? Pura sobrevivência e procriação da espécie, aquela loucura toda, e aquela, não é maldade, né? Mas é o jeito animal mesmo, o bruto, de alimenta e come um ser e come outro, e vai vivendo ali na natureza. Então ela passa essa consciência animal, ela passa ali de uma coisa mais bestial, né? Então ali que é dos tigres, das feras, dos crocodilos, né? Das cobras, infinitos seres, passarinhos bonitinhos também. E aí vocês já devem ter, em algum momento, tido algum bichinho de estimação, ou alguma coisa nesse sentido, aí um cachorrinho, um gatinho, e aí esse gatinho você fala assim, nossa, mas ele parece até que ele me entende. O cachorrinho também, nossa, ele parece até que ele me entende, ele é tão fofinho, ele é tão não sei o que. Olha que começam a aparecer algumas emoções. Eles começam a sentir emoções, eles começam a ter certas coisas ali. E aí a natureza fala assim, pronto, agora dá para evoluir, dá para ser um pouquinho maior. E ela vem lá e cria o quê? O reino humano. Olha que coisa maravilhosa. E aí agora tem emoção, tem sentimento, tem lembrança, tem recordação, tem projeção de futuro. E aí vem o reino, né, humano, que seria da bondade, da justiça, do amor, da caridade, da generosidade, da fraternidade, da união com o todo. Esse seria a parte da gente, a parte mente, aquela parte que pensa e que pode agir com bondade, generosidade, sempre buscando ali atributos que eu vou chamar da nossa alma, o bom, o belo, o justo e o verdadeiro.
tudo coisas que são próprios dos seres humanos. Já aquela parte animal, que antes do nosso desenvolvimento, é a parte de instintos. Então, é sobrevivência e procriação da espécie, território, inveja. Eu vou fazer de tudo ali para sobreviver, e aí, por aí vai. E aí, por que eu contei essa história da evolução? Que eu quero citar aqui um grande filósofo renascentista, que foi Piccolo della Mirandola. Não sei se vocês já ouviram falar deste... E ele falava isso no discurso dele da dignidade. Ele contava um pouco dessa evolução, né? Conta, né? Que está aí escrito para hoje, para infinitas gerações poder apreciar, que ele fala desse crescimento infinito. E aí, em certo momento ali do seu discurso, ele diz assim: ó Adão, né, que ele fala que é o discurso de Deus, do divino, né, essa parte mais celestial que cada um de vocês acredita, ela diz para você, ser humano, ela fala assim: ó Adão, te fiz celeste e te fiz terreno. Te fiz, Adão, a imagem e semelhança. E se você quiseres se degenerar às bestas, né, aos animais, se você quiser, né, Adão, ser pedra e ficar inerte, sem querer fazer nada, você tem esse direito, porque és divino e és criado por mim. Mas se você quiser se comportar como os vegetais também, ter bastante energia, ter prosperidade, acumular infinitas coisas e ter muita prosperidade, mas ficar com tudo ali para você, também podes fazer. Mas se quiseres agir degeneradamente, como umas bestas, como as feras do reino animal, você também pode fazer isto, Adão, pois és livre, tens o livre-arbítrio, pode crescer e fazer aquilo que quiser. Mas, se quiser também buscar ao reino celeste, ao reino maior, se quiser se comportar também como os anjos, como os deuses, eu te dou o livre-arbítrio para que você cresça e se desenvolva. E faça isso por tua própria escolha. Por que eu estou citando este poema? Porque se você decidir agora se tornar melhor, evoluir, se transformar, ter consciência emocional, ter prosperidade, ter riqueza em sua vida, é esta decisão que você deve tomar. E quando eu tomar essa decisão, ela vai acarretar em uma série de conceitos, uma série de decisões que eu fazia antes e agora eu não farei mais. Então, uma série de decisões a partir de agora deverão ser diferentes, deverão ser em caminho daquele objetivo que eu desejo atingir, né? Deveria ser uma iniciação, uma transformação para aquilo que eu quero me tornar, pois eu só consigo ter, né, aquilo que eu sou. Então, eu preciso ser para ter, não ter para ser. Olha que interessante essa reflexão. Tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, deixa aqui o seu comentário. Essa lei que eu quis trazer de crescimento infinito, eu acho importante para o nosso dia a dia, para a gente entender que a gente precisa crescer infinitamente. Então, deixa aqui o comentário no vídeo, se ficou alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, algum conceito que você gostaria de trazer. Eu quero ressaltar aqui a informação, que, por favor, sigam ali no canal, se inscrevam no canal, deixa ali, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, que eu tenho certeza que vai contribuir para a sua vida e de muitas mais pessoas. Isso ajuda também no crescimento aqui do canal. Então, estão prontos para crescer infinitamente? Aproveita que já tem outro vídeo aí, trazendo muito mais informação sobre consciência emocional e, por que não, crescimento infinito como seres humanos, tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Namastê. E até a próxima. Tchau, tchau.